Primeiro eu queria agradecer pelo apoio de vocês do primeiro vídeo. Que vocês são 10. Eu nervosa, eu gaguejando. E vocês ainda falaram que tava bom. Me deram apoio. Muito obrigada, tá, gente? De verdade. Eu sei que vocês estão muito ansiosos pra ver meus vídeos de maquiagem. Só que antes de começar a ensinar a maquiagem, eu quero falar de algumas coisas essenciais da maquiagem que vocês precisam ter, que vocês precisam conhecer. Não quero chegar logo fazendo maquiagem. Quero ensinar as ferramentas que vocês precisam ter para conseguir me acompanhar nos vídeos. Então o vídeo de hoje, gente, vai ser sobre pincel. Então vamos lá agora conhecer os pincéis essenciais que vocês precisam para maquiagem. Então assim, eu vou começar falando dos pincéis de face e depois eu vou para os pincéis de rosto, de olho. Primeiro pincel seria o pincel de base, né? Que é o que a gente vai começar aí. O primeiro pincel que nós utilizaríamos na maquiagem seria o pincel de base. Só que se você não quiser gastar dinheiro com o pincel de base, não tem problema nenhum. Você pode perfeitamente substituir o pincel de base pela sua mão. Exatamente. Por sinal, eu gosto muito, tá? De aplicar a base com a mão. Quando eu tô me maquiando em casa, muitas vezes eu uso a minha mão. Eu só não gosto tanto porque eu sou muito cuidadosa com o meu material, até porque é meu material de trabalho, né? Então realmente tem que ser cuidado. Eu, semana retrasada, fui maquiar a Tia Nete, um beijo Tia Nete, e ela reparou isso, nossa, esse material é muito limpo, é tudo muito bem organizado, né? Porque eu realmente gosto de cuidar. Então, o que eu ia falar, por que às vezes eu não gosto de aplicar a base com a mão? Porque quando eu aplico a base com a mão, quando eu termino, minha mão tá suja. Então, eu não quero pegar no pincel depois com a mão suja, porque tem pincéis que são fáceis de limpar. Mas eu tenho uns pincéis que a base dele, por exemplo, ó, é emborrachada. Então, se eu pegar com a mão suja aqui já de maquiagem, de base, vai sujar o pincel todo e aí eu não gosto. Então, se eu aplico com a mão, aplico a base, depois eu levanto, eu vou ao banheiro, lavo as mãos pra minha mão estar limpinha pra começar a poder manusear os meus produtos. E sem contar que quando eu vou maquiar as pessoas, eu não posso passar base nas pessoas com a mão, né? Eu como maquiadora tenho que ter pincel, tenho que ter todo o meu equipamento de trabalho, né? Pra não ficar usando a mão na cliente. Afinal de contas, ela tá pagando por isso. Ela vai querer que eu fique maquiando ela com a mão? Claro que não, né? Então, como eu já falei, o pincel de base ele pode ser substituído pela mão. Caso você queira comprar um pincel de base, tem essas duas opções aqui. Então, caso você queira investir em pincel de base, uma opção é esse aqui, o Língua de Gato, que vem em todos os kits de maquiagem, é fácil de encontrar, qualquer loja, qualquer revista que venda maquiagem tem esse pincel. Eu, particularmente, não gosto dele para aplicar base, a não ser que seja para aplicar em locais assim bem pontuais. Por exemplo, só aqui na região abaixo dos olhos eu quero fazer um retoque, ou eu quero passar no queixo, em volta da boca, aí eu até uso ele, mas fora isso eu nunca aplico base com esse pincel, nunca apliquei. Prefiro 1000 vezes aplicar com a mão do que aplicar com ele. Primeiro porque demora muito, segundo porque fica, se você não espalhar muito bem, fica aquelas marquinhas assim, umas listras do pincel, igual quando você tá pintando parede mesmo, sabe? Você vai pintar, mas você vai passar tinta na parede. Não fica de primeira aquelas marcas do pincel e você tem que vir espalhando pra assumir aquelas marcas. É igualzinho com o rosto, com a base. Então por isso que eu não gosto muito de aplicar com esse pincel. Outro pincel muito utilizado para aplicar base é um kabuki. O que é um kabuki? Quando a gente fala de pincel kabuki, eu tô falando de pincéis bem densos, com muitas cerdas. São pincéis bem grossões, tá? Esse aqui, ele é bem denso, gente. Tanto que eu bato assim, ó, ele quase não deforma direito, de tão densinho que ele é. Então esse aqui é, na minha opinião, a melhor opção de pincel para aplicar base, tá? Esse aqui meu é o F80 da Sigma, mas você pode substituir por qualquer pincel de outra marca. Então aqui já falei dos pincéis de base. Depois do pincel de base, pincel de pó, né? Tem gente aí que não usa, usa a própria esponjinha do pó. Eu gosto mais de aplicar com pincel. Por quê? Gente, pó, ele não cobre nenhuma imperfeição do rosto, tá? O pó, ele só é utilizado para matificar o rosto, matificar a sua pele. Como assim? Tirar o brilho. Se você tá com brilho de oleosidade, ou se você passou uma base mais oleosa e fica com aquele brilho, você quer ficar com aquele aspecto bem sequinho, a gente usa o pó somente para isso. Então eu, muitas das vezes, uso pó depois que já tô toda maquiada. Então assim, às vezes eu já me maquiei, tô toda maquiada, a pele começa a brilhar um pouquinho por causa da oleosidade, eu vou lá e venho com pó de levinho por cima.
E aí eu gosto mais do efeito que eu faço isso com pincel. Então eu acho legal você ter um pincel de pó. Esse pincel aqui, eu adoro ele. É da Macrilan, gente. Eu comprei na Gripon. Custou, acho que R$8. Ele é bem macio, sem contar que ele é lindo, né? Ele é rosinha, muito fofo. Ele tá um pouquinho escurinho porque ele tá sujo, tá, gente? Desculpa. Eu devia ter lavado, mas vai ser difícil eu conseguir sempre estar com meus pincéis lavadinhos, porque eu uso muito. Então aí, ó, tá uma ótima opção de pincel de pó. Então pincel de pó é aquele maior, mais fofão que vocês encontrarem. Pincel de pó é super fácil de encontrar, né? Toda revista, o Boticário, Natura, Macrilan, tem opções aí diversas pra vocês comprarem. Pincel de pó. Depois do pincel de pó, pincel de blush. Pincel de blush eu gosto, gente, desses pincéis chanfradinhos. Chanfradinho é esse pincel que tem esse corte assim, ó, tipo na diagonal. Esse aqui é o da Macrilan W908. A maioria dos pincéis que eu tô separando aqui são da Macrilan, porque eu queria mostrar os pincéis mais em conta e de boa qualidade para vocês comprarem. Os pincéis da Macrilan custam em torno de R$15 o de face, os maiores, mais caros. E os de olhos tem pincéis até de R$3, 5, 7. Então são pincéis bem baratos, fáceis de encontrar. Porque hoje em dia você consegue encontrar pincéis da Macrilan em qualquer lojinha. Essas lojinhas, sabe, que vende produtos da China, prendedorzinho de cabelo. Então vocês conseguem encontrar pincéis da Macrilan nessas lojas. Qualquer lojinha de bairro você consegue encontrar. Então por isso que eu tô pegando a maioria dos meus pincéis da Macrilan pra mostrar pra vocês. Então esse pincel de blush aqui, gente, é essencial. E você vai usar ele pra duas funções. Tanto pra blush quanto pra contornar o rosto aqui. Pra quem não sabe, contornar é um truque que a gente usa pra afinar o rosto, afinar o nariz, né? E também quando a gente às vezes passa a base, nosso rosto fica muito branco, né? A gente fica naquela... tem gente que se assusta. Depois eu vou fazer vídeo falando sobre isso. Que a gente fica com aquele aspecto assim, né? Pálido, toda branca. Mas é assim mesmo, tá, gente? Pra até a maquiagem chegar no ponto que a gente quer, a gente passa por um momento meio esquisito aí, meio Gasparzinho. E aí depois é o contorno e o blush que vai dando, né, todo o ar de saúde de novo pra você. Então, tá aí a opção, pincel de blush, que ele vai funcionar pra blush e pra contorno ao mesmo tempo. E agora eu acho que dos de face são esses, que no caso seria o de pó, o de blush e o de base, se você quiser gastar dinheiro com pincel de base. Agora vamos para os pincéis de olhos. Esse aqui, o primeiro, né, seria o pincel de esfumar. Depois seria um pincelzinho chanfrado, de corte chanfrado. Esse aqui meu também é da Macrilan, é o número 7. E esse aqui a gente utiliza tanto para corrigir as sobrancelhas, que já várias pessoas me perguntaram como eu corrijo as minhas sobrancelhas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então ele serve para você contornar, para você corrigir as sobrancelhas e para você passar o delineador em gel, né, o pretinho aqui em cima dos cílios. O pincel tradicional de sombra, que é pra gente depositar a sombra na pálpebra móvel. E um pincel lápis, que qualquer coisa você pode tentar substituir pelo pincel chanfrado, que é o pincel que a gente utiliza para aplicar a sombra logo aqui abaixo do olho. Então, assim, eu acho que de pincéis essenciais para os olhos são esse. Esse de aplicar sombra, esse para esfumar, o chanfrado e um tipo pincel lápis para conseguir passar sombra abaixo dos olhos. Então, gente, eu não sei se está focando muito bem aí os pincéis. Depois eu posso tentar tirar foto direito dos pincéis pra postar, porque eu ainda não tô sabendo focar essa câmera direito, tá? Agora um pincel que eu tô gostando muito, que eu acho que vale muito a pena aqui ressaltar aqui no vídeo, é esse aqui, que eu uso na minha sobrancelha. E eu tô amando, eu só uso agora esse pincel pra corrigir minha sobrancelha. Primeiro que ele já tem a escovinha, né? Então a gente penteia a sobrancelha pra ficar bonitinha, certinho no lugar. E o outro ladinho dele é igual a um pincel chanfrado. E aí, como eu uso muito, eu corrijo minhas sobrancelhas todo dia,
Quer dizer, eu fazia isso. Ultimamente eu tô trabalhando muito, tô muito cansada. Porque antigamente eu ia trabalhar maquiadinha. Ultimamente eu tô dormindo super tarde, acordando cedo. Eu não tenho tido disposição pra me maquiar de manhã, não. Então essa tá aí uma pergunta. Quem acha que eu ando maquiada o tempo inteiro, não ando não, tá, gente? Se vocês me encontrarem aí na rua, batendo perna no calçadão de Nova Iguaçu, não se assustem. Porque vocês não vão me encontrar assim, maquiadinha, penteadinha, bonitinha, no meu dia a dia, não. Até gostaria, mas também eu tô dando tempo pra descansar a pele, que eu tô com uma alergia, tenho rosácea, na verdade. Então eu tô tentando, assim, deixar minha pele descansar um pouco. Final de semana, quando eu vou sair, eu gosto de me arrumar toda. E quando eu vou maquiar as pessoas, eu também gosto de... Eu sempre vou maquiada. A não ser que eu saia já de uma jornada de trabalho e vá correndo pra casa da pessoa. Porque afinal de contas é meu cartão de visita, né? Se eu sou maquiadora, eu tenho que estar... As pessoas vão olhar pra mim e analisar logo a minha maquiagem. Então, quando eu vou maquiar, eu procuro sempre ir trabalhar maquiada. E quando eu vou dar aula, nem sempre eu vou trabalhar maquiada, né? Meus alunos que sabem disso, gente. Aluno é muito engraçado. Eu tenho uma aluna, sabe, chamada Renata. Um beijo pra você, Renata. Que ela me repara toda. E ela comenta comigo. Quando eu chego na escola, professora, hoje você tá bonita, que roupa bonita, tá bonita, que lindo. Mas o dia também, gente, que eu não tô bem, ela fala: ai, professora, hoje você não tá maquiada não, né? Tá com uma cara de cansada. Mas eu gosto muito dela, gente. Ela fala do coração. Ela é muito gente fina, me elogia, enfim. Amo demais. Renata, um beijo pra você. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, né? Meu primeiro vídeo de pincéis. Esses aqui são os meus pincéis bem básicos. Depois, se vocês quiserem saber de algum pincel específico, marcas específicas, eu posso fazer mais vídeos. Esse é só o primeiro. Não esqueçam, gente, de se inscrever no canal pra vocês acompanharem os outros vídeos. Me seguirem no Instagram. Meu Instagram é Mundo da Tati. E no Facebook, Tatiana Maciel. No Instagram e no Facebook vai ser mais fácil, que vocês vão ver resultados do meu trabalho. Vocês vão saber das notícias mais rápido, né? Porque nem sempre eu vou estar conseguindo botar vídeo aqui no YouTube. Espero. Se bem que tá vindo minhas férias aí, eu vou ter mais tempo de estar fazendo os vídeos, editando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijão, gente. Fica com Deus e até a próxima. Ah, não esqueçam de dar um gostei. Aí, tá? Um curtizinho pro meu vídeo. Aí, logo abaixo do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Beijão e fiquem com Deus.